eu sou a Piedade e você está aqui no Desperte Flores em Você. Eu quero falar para você hoje o que é a flor de tecido produzida com os ferros quentes. É esse o resultado da flor de tecido, com essa técnica. Ela tem um resultado muito próximo às flores naturais. E então, como você pode reparar, ela tem um volume que deixa esse ar mais próximo mesmo das flores que a gente encontra, né, na natureza. E a intenção de se confeccionar as flores em tecido é justamente fazer essa fixação da memória do que é a natureza. Então elas têm um resultado muito próximo, e a partir das pétalas que a gente vai criando, vai fazendo a técnica, nós vamos conseguindo essa beleza, essa leveza com esse trabalho. Agora, por que fazer flor de tecido com essa técnica? Porque ela permite uma enorme variedade de produtos, desde acessórios para moda, acessórios para noiva, apliques que você pode fazer em customização de roupas e uma infinidade de produtos deste segmento de moda. De decoração, da mesma forma, uma infinidade de possibilidades, desde fazer arranjos de flores para decoração, flores que você pode aplicar. Agora está muito usual a mesa posta, onde as toalhas são muito decoradas, e tudo isso você pode aplicar com as pétalas, que você pode usar tanto soltas como formando a flor. Isso tudo eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, é importante que você saiba que a grande diferença que tem para ter um resultado bem bacana, bem bonito, é trabalhar com tecidos naturais. Porque, nós conseguimos tingi-los, e outra, o resultado do trabalho com o calor dos ferros é outro. Por isso que dá aquele resultado de volume e naturalidade, porque os tecidos são naturais. Então, quais são os tecidos naturais que eu estou citando? Basicamente, o algodão, o linho, a lã e a seda. Esses todos, eles têm uma grande gama de texturas, né? E que a gente vai adequando ao que nós queremos realizar para finalizar o produto. Então você deve estar se perguntando, puxa, mas eu não vou poder trabalhar com tecido sintético? O que eu te digo? Você até pode trabalhar com tecido sintético, só que você vai ter dificuldade para fazer essa produção, porque o calor do ferro estraga o tecido sintético, dá muito mais trabalho. E fora isso, você vai fazer flores que tem em todos os lugares. Essas que a gente encontra de baseada em todos os lugares. E não é a proposta do tecido que é natural, ele dá um requinte, ele dá uma valorização para aquele trabalho que você tem, né? De toda o passo a passo que traz esse resultado tão bonito e apaixonante. Eu quero te contar a minha experiência de como é apaixonante trabalhar com flores em tecido com essa técnica dos ferros quentes. Porque quando a gente vai fazendo a produção das pétalas
e vai montando as flores, você começa a ver uma mágica que está saindo das suas mãos. Você fica até duvidando, nossa, mas eu que consegui fazer essa flor? E as pessoas vão perguntar também, puxa, foi você quem fez? Porque ela fica muito fluida, seja em qualquer um desses tecidos que eu comentei, que são os tecidos naturais. E você vai produzir cada vez mais, aconteceu e acontece comigo. Você começa a ver o resultado, você começa a fazer as aplicações das flores em tantas situações que você não consegue parar mais de fazer as pétalas. Mas vamos lá, tudo tem um começo. Então eu vou mostrar aqui os 3 primeiros passos para o feitio das pétalas, que posteriormente, nos próximos vídeos, você vai me acompanhar aqui fazendo a flor toda. E começa com o molde das flores. Aqui foi escolhido, tem 2 modelos de flores, porque elas vão tendo, cada pétala, ela tem um tamanho para ser depois espalhadas, distribuídas na hora que vai ser feita a flor. Feito esse molde, nós vamos passar para um papel mais resistente, né? E esse também, ele vai numerado, ele é numerado, esse molde resistente, esse papel mais resistente, que vai para o tecido. O tecido, ele é preparado anteriormente, né? Ele passa pela engomagem e é colocada a pétala, que é recortada o número de vezes que tiver indicada no molde. Feito esse procedimento, é preciso que você tenha um fogareiro, ou se no começo você não tem um fogareiro e você pode usar o fogão da sua casa para aquecer os ferros. Eu uso esse fogareiro aqui na mesa do ateliê para facilitar. Mas se você não tem problema, pode ser no fogo do fogão mesmo, sem problema. Para aquecer os ferros, que são 2 situações. O boleador, que tem várias dimensões, como você pode ver. Cada dimensão de boleador dá um resultado na hora que está sendo formada a pétala. Então, tem os boleadores e também temos os frisadores. O frisador é quando você usa o tecido já cortado, coloca aqui, né, e ele molda o tecido que foi colocado aqui quente, né? O frisador também tem que ser quente. Nós temos a vira-pétalas, que é muito interessante quando você esquenta esse ferro, ele vira as pétalas, mesmo depois que elas estejam trabalhadas ou com o frisador ou com o boleador. E a gente também vai, no decorrer da experiência, nós vamos aprendendo muitas coisas. Aqui no caso, um frisador bem grande, ele tem uma dimensão grande, é voltado para folhas, mas dependendo do tamanho que é cortada a pétala, a pétala pode ficar de um tamanho adequado para a sua necessidade. Ou seja, você não precisa ter uma série de ferros para fazer as pétalas ou folhagens que você precisa, que você quer colocar nas suas flores. É uma forma de economizar o uso dos ferros. Então, neste primeiro momento, é só para você ter uma ideia
desse início mesmo, esse passo a passo, mas isso tem muito mais. Eu vou na nossa próxima live aqui, eu vou te mostrar o resultado da montagem da flor neste tecido. Olha só, isso aqui é um retalho de um algodão bordado, tá? E ele já tá com as pétalas aqui colocadas para serem recortadas. Mas na nosso próximo encontro, eu vou te mostrar a transformação deste tecido. Olha, ele foi usado para fazer uma roupa e sobrou. Você vai ver a transformação deste tecido branco. Tudo bem, ele é bem bonito, trabalhado, mas me aguarde, você vai ver que encantadora que vai ficar a flor que vai surgir daqui. E sabe o que acontece? Toda vez que a gente vai fazer uma pequena produção, quando tenho um pedido ou tenho que fazer uma criação de uma peça aqui para o ateliê, eu faço sempre pétalas a mais, porque é melhor ter um pouquinho a mais do que faltar. Muitas vezes sobram mesmo as pétalas, mas tem opção de criar alguma coisa com essas pétalas que estão dispareadas. Olha só, aqui eu te mostro o que eu fiz com pétalas excedentes de produção. Aqui são pétalas em seda, são de várias gamas, né? E eu costurei uma por uma e depois eu pintei com a técnica de anilina. Mas são pétalas que foram aproveitadas, ou seja, todo o trabalho que você tem, ele é aproveitado. Isso é muito importante hoje em dia, essa consciência de sustentabilidade também é isso. Você aproveitar ao máximo todo o material que você emprega nos produtos que você desenvolve. Outra coisa importante é falar do momento dos ateliês que confeccionam as flores de tecido com essa técnica. Essa técnica está sendo muito retomada para moda, para decoração. E aqui no Brasil, as floristas que usam essa técnica são de um número bem reduzido. Lá fora, os ateliês que fazem produção para as grandes marcas estão super aquecidos, até para a moda masculina. Se vocês pesquisarem, a Dior, a Dolce & Gabbana, a Chanel, Louis Vuitton fizeram flores de tecido para homens. Das mulheres isso é uma constante, isso é uma coisa, é um elemento tradicional da moda, né? E na decoração também, porque a flor é um símbolo que ela traz ternura, ela traz uma coisa mais caliente para as nossas casas, né? Quando você vê uma flor, mesmo sendo artificial, enfeitando algum elemento da sua casa, isso traz assim um acolhimento, né? E elas estão muito em alta. Mas olhe bem, você fazer uma flor que você criou é bem diferente dessas que a gente encontra de baseada para vender em muitas lojas por aí. Então, esse é um diferencial também, de você criar essa peça com a sua intenção, com a sua imaginação, né? E a artesania atualmente voltou a ter o valor que ela tem de verdade, principalmente agora que as pessoas têm mais atenção para fazer um trabalho ela mesma, ou
poder desenvolver peças diferenciadas daquela que você já faz, no caso de você ter algum ateliê ou ter um trabalho próprio, está sempre pensando em alguma coisa desse universo do artesanato para oferecer para as pessoas. E isso também te fazer bem, porque o resultado, quando a gente tem uma flor acabada, traz uma satisfação, traz um prazer, uma realização de ter feito um produto tão bonito, tão apaixonante. Eu te espero para o nosso próximo encontro. Aguarde a surpresa!